Boa noite a todos. O projeto Desmitificando o Direito está começando. Quero agradecer a presença de todos vocês. Para nós é muito importante a presença, porque é o que nos faz estar aqui. Agradecer a parceria com a Saraiva, que já faz mais de 10 anos que esse projeto existe. E ao professor Felipe Dalenogari, que está aqui, Alves, e vai falar hoje sobre as perspectivas e desafios à implementação do controle de convencionalidade no Brasil. Ele vai apresentar as formas de controle de convencionalidade dos atos do poder público, com controle externo e interno, concentrado e difuso, com base nas convenções internacionais e na interpretação dada a estas pelos órgãos de jurisdição supranacional, com ênfase na Corte Interamericana de Direitos Humanos e no Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. O professor Felipe Dalenogari Alves é professor no curso de Direito da Faculdade Antônio Meneghetti, a AMF, doutorando e mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Estrito Sensu em Direito, mestrado e doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul, especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes e Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Santa Maria e em Educação e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, membro docente do Instituto Brasileiro de Direito, o IBJUS, e do Grupo de Pesquisas Jurisdição Constitucional Aberta, coordenado pela professora pós-doutora Mônia Leal, vinculada ao CNPq e à ABDC, que é a Associação Academia Brasileira de Direito Constitucional. Está passando o livro de presença, então assinem para ter acesso aos certificados, apresentem o documento ao final. Vamos dar os livros para aqueles que participarem, então pensem nas inquietações, nas sugestões, que as participações de vocês são bastante relevantes para que a gente possa provocar mais, né, esse diálogo e essa interlocução que faz toda a diferença para quem está aqui e que de repente alguém fica com vergonha e para quem depois assiste na internet, no canal Estado de Direito. Professor Felipe, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite. O tempo em média é 30, 40 minutos, daí a gente abre o espaço para fazer pergunta, alguma intervenção, e depois a gente também tem um momento que a gente tira a nossa foto, o nosso registro, a nossa memória que vai para a página final do Estado de Direito. Depois, não sei se vocês já se viram aqui, que eu sei que tem várias que frequentam assiduamente aqui o projeto, então nosso registro dos nossos encontros estão sempre aqui atrás aqui. Então agradeço a participação de vocês mais uma vez. Com a palavra, professor Felipe. Boa noite a todos os presentes, boa noite a Carmela, muito agradeço o convite, a Saraiva que viabiliza esse espaço. O tema que nós vamos falar hoje, ele é um tema bastante desconhecido ainda no Brasil, né? Então, muitos acredito que sejam estudantes, muitos profissionais, né? Advogados, promotores, juízes, operadores do direito de várias atuações. Este tema, controle de convencionalidade, ele é muito conhecido dos nossos amigos latinos, né? No Brasil, ele ainda é muito pouco explorado, em virtude de ser um tema que nasceu há pouco tempo. Eu ouvi falar pela primeira vez em 2013, quando estive no Chile, e foi muito engraçado, porque eu ouvia os palestrantes falando em controle de convencionalidade, e eu pensava, mas o meu espanhol deve estar muito ruim mesmo, porque controle de convencionalidade, para mim, eu fazia tradução do controle de constitucionalidade. E eu, então, perguntei para a Mônia, que estava ao meu lado, é controle de convencionalidade? Sim, Felipe, eles estão muito além. Eles fazem um controle baseado nas convenções internacionais de direitos humanos, e não um controle apenas de constitucionalidade. Como os nossos países latinos aqui, as suas constituições, muitas delas não são tão democráticas como a nossa e não trazem um rol de direitos fundamentais tão extenso como a nossa, né? Se nós pegarmos todos os nossos incisos lá do artigo 5º da Constituição, eles acabam tendo que buscar
no direito internacional a proteção. E aí eles acabam confrontando os atos internos com as convenções internacionais, e aí lá nasceu o chamado controle de convencionalidade. Nós temos um autor brasileiro, prata da URGS aqui, que é o Valério de Oliveira Mazzuoli, que trabalhou em 2009, salvo engano, foi a primeira publicação da obra dele, uma teoria geral de um controle de convencionalidade. Foi em 2009, foi a tese de doutorado dele. O controle de convencionalidade, ele nasceu, na verdade, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, num caso chileno, que investigava violações aos direitos humanos ocorrido no período da ditadura chilena. O caso Almonacid Arellano e outros versus Chile, que teve o julgamento em setembro de 2006. O Almonacid era um professor que foi morto em frente à sua família em 16 de setembro de 73, um professor de educação básica, e se discutia na corte a impunidade e a falta de investigação ocorrida pelas violações de direitos humanos ocorridas nesse período ditatorial, em virtude de uma lei de autoanistia. A lei chilena, diferente da nossa brasileira, se baseou em um decreto-lei. O decreto-lei, a gente sabe, não é muito conhecido da nossa geração, em virtude de que não fazem mais parte, a sua edição do nosso sistema normativo. Temos os anteriores, pré-88. Mas o decreto-lei é um ato presidencial com força de lei. E na República Chilena, a anistia aos violadores de direitos humanos se deu então por um decreto-lei. Eu me auto-perdoo e deixo o governo. Diferente da nossa, que foi uma lei aprovada pelo Congresso Federal. Então, este decreto-lei anistiou, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela primeira vez, fez menção expressa a um controle de convencionalidade, dizendo que era uma obrigação dos juízes e tribunais dos estados partes da Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, fazer um controle dos atos normativos internos à Convenção Americana. Então, pela primeira vez foi neste caso chileno que foi utilizado o termo controle de convencionalidade. E este controle de convencionalidade, segundo a Corte Interamericana, ele se baseava em três princípios de direito internacional. Primeiro, o Pactum Sunt Servanda, o Pactum Sunt Servanda, que diz que os pactos devem ser cumpridos. O primeiro deles: se um Estado assina e ratifica uma convenção internacional, ele está sujeito ao cumprimento. Não basta não assinar. Um tratado internacional, uma convenção internacional, ela é disponível aos Estados partes que desejarem aderir. Nós temos um protocolo facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que prevê a submissão dos Estados a um julgamento concentrado pelo Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que o Brasil não assinou ainda, é um dos países latinos que sequer assinou. Então, nós vamos, de bom grado assinar um tratado internacional. E disto resulta o princípio da boa-fé. Diz que os Estados devem agir, assinados e ratificados, os Estados devem cumpri-lo e de boa-fé. E da liberdade de consenso. Nenhum Estado está obrigado a assinar. Desses três princípios gera então uma obrigatoriedade de uma adequação dos atos estatais à Convenção Americana de Direitos Humanos. E estes atos estatais, eles não só decorrem do legislativo, como do executivo e do próprio judiciário. Nós temos agora a decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que não afrontava a presunção da inocência a execução antecipada da pena antes do trânsito em julgado, que foi objeto de uma representação pelo Procurador de Justiça do Estado da Bahia, Rômulo Andrade, na Comissão Interamericana, para questionar a inconvencionalidade dessa decisão, a decisão judicial, da mais alta corte do nosso Estado. Então, é um tema que vem sacudindo, digamos assim, e vem balançando. Ele é muito pouco conhecido.
O controle de convencionalidade ele pode ocorrer de duas formas, né? Um concentrado e difuso, e interno e externo. O externo é aquele que ocorre de forma concentrada nos tribunais internacionais que são responsáveis pela guarda do pacto, do tratado ou da convenção internacional. E aqui na nossa breve fala, nós temos que pelo menos falar de dois, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José, na Costa Rica, e o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. Essas duas cortes, e o comitê nós podemos hoje chamar de corte porque passou a ter uma competência semi-contenciosa, podemos dizer assim, com o protocolo facultativo, são os órgãos internacionais ou regionais, no caso da Corte Interamericana, que detêm a guarda da Convenção.